Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diga ao Joel para me acompanhar uma canção que nós mais ou menos conhecemos. Nós vamos começar pelo refrão dessa canção, que diz assim para nós: não há nada mais forte que o amor intercessor, a compaixão me fez assumir sua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça, que pela força da oração todo mal passar. Não há nada mais forte, vamos cantar isso. E não há nada mais forte que o amor intercessor, a compaixão me fez assumir sua dor. Só em Deus a tua vida encontra que pela força da oração todo mal passa. Só em Deus a tua vida, só em Deus a tua vida encontra a graça, que pela força da oração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, irmãos queridos, diga para quem está do seu lado: pela força da oração todo o mal se desfaz. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir hoje, neste sábado pela manhã, nos convida à oração. Irmãos, em 1917, quando Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu aos 3 pastorinhos de uma aldeia, o que ela pediu àqueles 3 meninos foi justamente isso que nós acabamos de ouvir. O que ela pedia àqueles 3 meninos era oração. Irmãos, nós sabemos que o mundo ele estava desestruturado, o mundo ele estava um pouco bagunçado por conta da Primeira Guerra Mundial. E interessante porque Nossa Senhora disse para aqueles 3 pastorinhos: rezem o Santo Terço, porque pelas orações a guerra pode acabar, as guerras podem acabar. Irmãos queridos, nós vivemos um tempo que para alguns são tempos difíceis, porém vivemos em tempos de batalhas, seja batalha espiritual, seja uma batalha corporal às vezes também, até mesmo conosco, em relação a algumas enfermidades que nós vamos enfrentando ao longo da vida. Nós passamos às vezes por batalhas, enfrentamentos dentro da nossa própria casa, ainda que não seja como uma Primeira Guerra Mundial, mas às vezes nós passamos por situações dentro de casa. Irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer pela nossa ansiedade ou pela agitação da vida, nós só venceremos pela oração. Amém, queridos? Por isso, a primeira leitura da missa de hoje, bonita essa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. No finalzinho dela diz assim, olha que bonita a primeira leitura: todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos diz que Jesus trouxe uma esperança. Jesus ele é capaz de acender uma esperança dentro de cada um de nós. Jesus fala para aqueles homens, meus amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo será a força de cada um deles. Diante disso, meu amado irmão e irmã, é como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você:
melhor. Como não? Ele traz um lembrando para você. A força do Espírito Santo também é a vossa força. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: a força do Espírito Santo também é a vossa força. Irmãos, interessante porque os apóstolos descobriram que precisavam esperar e orar. E foi isso que eles fizeram. A primeira leitura diz isso: todos eles perseveravam na oração. Amém, irmãos? Todos eles perseveravam na oração. Irmãos, perseveraram com insistência na oração, não sozinhos, mas com Maria, a mãe de Jesus. Olhando para a nossa vida, quantos de nós também precisamos perseverar mais na oração, irmãos? Quantos de nós precisamos dar qualidade também à nossa vida de oração? O trecho da leitura de hoje é um dos mais bonitos, dos mais belos do Novo Testamento. Precisamos nos tornar homens e mulheres de oração. Amém, queridos? Amém. Às vezes, por qualquer situação, a gente logo titubeia, a gente não consegue permanecer de pé. Às vezes por uma dificuldade, ou às vezes por alguém fazer algo contra nós. Nós logo já pensamos em desistir. Mas olha que bonito, meus amados irmãos e irmãs. Imagine se os apóstolos tivessem pensado em desistir. Eu não estou dizendo que não passou pela cabeça deles. A gente sabe que alguns tentaram até voltar atrás. Mas o autor está dizendo para nós: todos eles perseveravam na oração. Diga para você mesma, para você mesmo. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso perseverar mais na vida de oração, na minha intimidade com Jesus. Amém, queridos? Perseverar na oração é o que nós precisamos. Irmãos, às vezes nós esperamos muito de muita gente, mas eu dou um conselho para você, conselho este que eu busco seguir. O que podemos fazer é esperar apenas o que vem de Deus. Amém, queridos? Amém. Às vezes nós esperamos do outro, e às vezes o outro não consegue suprir as nossas expectativas, sonhos, projetos, esperanças, mas o que nós esperamos de Deus não. Deus nunca nos decepciona. O salmo que nós cantávamos hoje, que na verdade esse salmo ele é o trecho do capítulo de São Lucas, capítulo 1. O trecho de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Interessante porque este trecho é conhecido como Magnificat. O que é o Magnificat? É o hino que Nossa Senhora cantou diante de Isabel. Um dos hinos mais lindos colocados nos lábios de Nossa Senhora. Meus amados irmãos e irmãs, ela chega para ajudar a sua prima Isabel, e quando as duas se encontram, como nós ouvimos no Salmo, quando as duas se encontram, elas só sabiam louvar a Deus. Irmãos, o coração de Nossa Senhora é um coração cheio de louvor, é um coração cheio de gratidão. Por isso hoje nós precisamos também aprender com Nossa Senhora. Tem gente que quando se encontra com um amigo, amiga, só sabe reclamar, murmurar o tempo inteiro. E às vezes o louvor ele fica um pouco esquecido. A gente precisa aprender muito no coração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando encontra com a sua prima Isabel, ela começa a louvar. E o louvor, ele transforma corações. Ele é capaz de sanar aquilo que muitas vezes o nosso coração está sentindo, seja mágoa, tristeza, rancor. E o louvor, ele vai tomando conta, ele vai tomando posse de cada um de nós. Amém, queridos? Que hoje possamos aprender com Nossa Senhora. Irmãos, não permita que o seu coração se torne pessimista ou se torne muito reclamando. Não permita isso. Até porque a tristeza, ela acaba se tornando um vício. Tem gente que tem um vício em ficar triste. Eu não estou dizendo depressão, que é uma doença patológica. Eu não estou dizendo isso. Psíquica, perdão, desculpa. Uma doença psíquica. Eu não estou dizendo uma enfermidade psíquica. Não estou dizendo isso. Tem
vicia em sentir tristeza. Irmãos, não curta a tristeza. Amém? Diga para quem está ao seu lado, não curta a tristeza. Diga, não se alimente dela. Irmãos, hoje nós precisamos aprender com Nossa Senhora a ser gratos diante do Senhor. Amém? Ela disse, o poderoso fez em mim maravilhas. Vamos repetir isso? Mais uma vez. Amém, queridos? Hoje é sábado, amanhã é domingo, o primeiro dia da semana. E durante a semana, pense nas maravilhas que o Senhor já fez e continua fazendo na sua vida. O poderoso fez em mim maravilhas. Nossa Senhora, nós queremos ensinar a gratidão, a sermos gratos a Deus. Por fim, nós temos o Evangelho. Esse Evangelho é conhecido de todos nós. Nós conhecemos o Evangelho de João capítulo 2, onde Jesus ele fala, o autor sagrado fala do primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho. Mas, meus amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora estava presente nessa festa, nessas bodas. Nossa Senhora percebe que o vinho acaba, como nós ouvíamos. Ela vai até o servente e ela dá o melhor conselho para ele. Olha, faça tudo o que ele vos disser. Eu queria terminar essa nossa pregação ouvindo e convidando você também a abrir o seu coração para ouvir esse conselho de Nossa Senhora. Amém, queridos? Nossa Senhora é a nossa mãe. Não tem coisa melhor do que você abrir os seus ouvidos e ouvir o conselho de sua mãe, sobretudo a sua mãe do céu. Nossa Senhora diz para nós hoje: fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós estamos meio que perdidos, ansiosos. Por isso, escutemos hoje o conselho de nossa querida e amada mãe. Fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos, deixe Jesus devolver a paz para a sua alma hoje. Amém? À medida que nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, à medida que nós fazemos tudo o que Ele nos diz, Ele vai serenando a nossa alma. Ele vai trazendo paz para dentro de nós novamente. Termino de fato essa pregação. Sejamos homens e mulheres de oração. A arma que nós temos para enfrentar as batalhas é a oração. Por isso nós podemos dizer a todo tempo: o poderoso fez em mim maravilhas. Irmãos e irmãs, como nós ouvimos na primeira leitura, que o Senhor nos ajude a perseverar e a sermos firmes na oração. Coloca-nos no seu coração. O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloca em Deus o teu coração. Por você que vive grande dor, eu rezo tudo. Por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Amados irmãos e irmãs, essa canção que nós acabamos de cantar nos ajuda a entender um pouco que há momentos na nossa vida em que nós pensamos em desistir, por acharmos que não somos capazes de levar adiante a missão que Deus confiou, mesmo diante das provações. Irmãos, eu acredito que não tenha ninguém aqui que não tenha passado por uma grande provação ou que não esteja passando por provações.
Assim como Nossa Senhora apareceu para aqueles 3 meninos, aqueles 3 pastorinhos, diante da Primeira Guerra Mundial, dizendo para eles: rezem, porque pelo poder da oração o mal pode cessar, o mal pode acabar, a guerra pode terminar. Rezem o Santo Terço, é a maior arma que nós temos nas nossas mãos. Por isso, meu amado irmão e querida irmã, que hoje a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós, para que o seu amabilíssimo Filho derrame sobre nós o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho do entusiasmo. Meu irmão e irmã, não deixa, não permita, perdão, que nada venha desanimar o teu coração. Irmãos, imaginem se aqueles 3 pastorinhos não começassem a ouvir os bons conselhos de Nossa Senhora. Por isso hoje nós estamos aqui. O mundo nos fala tantas coisas, nos dá tantos maus conselhos. Ouçamos os bons conselhos. Por isso hoje abra o teu coração, abra o ouvido do teu coração. Se em algum momento você pensou em chutar o balde, em desistir, olha primeiro a comunidade primitiva, a comunidade dos apóstolos, como dizia na primeira leitura, eles perseveravam na oração junto com a mãe de Deus, junto com a mãe de Jesus. Que possamos também perseverar na oração. Amém, queridos? Amém? Possamos perseverar na oração com Nossa Senhora. Certamente onde Nossa Senhora se faz presente, ela é tão preocupada, ela é tão intercessora, que jamais o vinho vem faltar. Não que ela realiza milagre, mas ela intercede para que o essencial da nossa vida não falte. Se tem faltado o essencial da tua vida, recorra a ela. E ela vai dizer: filho, ela não tem mais vinho. E a Bíblia diz que o melhor vinho sempre vem. Vamos ficar de pé. O que pode estar acontecendo agora? Só sua voz. Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor, alguém chora. Em algum lugar de dor, alguém chora. Coloque em Deus o teu coração. Por você que vive grande dor, por você que vive grande dor, eu peço. Por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clame ao nosso Deus, que Ele possa te ouvir. Não há nada mais forte, não há nada mais forte que o amor intercessor, a compaixão de Deus, assumir sua dor. Só em Deus a tua vida encontra solte sua voz. Não há nada mais forte. Que o amor intercessor, a compaixão fez, assumir sua dor, assumir sua dor. Só em Deus a tua vida, só em Deus a tua vida encontra e pela força do Senhor, todo mal
Deus, e só em Deus a tua vida encontra pela força do coração. Repita comigo a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades. Livrai-nos, ó querida Mãe, de todos os perigos, de todos os males. Ó Virgem gloriosa e bendita. Só em Deus a tua vida encontra a graça, e pela força da oração toda e pela força da oração e pela força da oração aplauda o Senhor Jesus mais forte. Vamos apresentar as nossas ofertas.